Como foi falado na aula passada, né, o tema da biologia reprodutiva foi bem extenso, então dividi e coloquei outra parte aqui nessa aula 2, né? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre um pouco o restante da reprodução das aves, sobre migração e vocalização. Então, a reprodução das aves, né, é bem complexa e diversa, né? Então, eu trouxe aqui dois exemplos aqui de aves, né? Então, a gente imagina que o pinguim na Antártica, né, em qual ele se reproduz, né, num lugar muito frio, né, no qual coloca só um ovo e tudo mais. E depois viajamos para a Austrália, no qual a gente tem essa espécie de peru, né, que ele faz um amontoado muito grande de galhos, folhas, né, e não reproduz, né, não coloca, não cuida, não tem cuidado parental, né, então coloca os ovos, as fêmeas, né, coloca os ovos e enterra assim, e os filhotes saem por conta própria e vai vivendo sua vida. Então a gente tem dois extremos aqui, né, de reprodução das aves. Então, quando começa, qual o momento de criação, né, das aves, né? Então, a maioria das aves, dos pássaros, se reproduz em uma janela de tempo limitada. Então, temos dois aspectos, né, da história natural das aves, né? Então, a dieta, predadores, tipos de ninho e habitat, e também depende também da sazonalidade do ambiente local dessas espécies, né? Nas regiões temperadas, as aves devem se reproduzir num período rico, né, em recursos na primavera, que é impulsionado pelo fluxo sazonal de vegetação, como também da eclosão dos insetos, né? E como também o calor do verão que se aproxima. Então, nas regiões temperadas, temos esses aspectos que fazem com que limitantes nessas espécies que se encontram nessas localidades, né? Em habitats tropicais, é a variação sazonal que conduz nesses ciclos anuais e também de disponibilidade de recursos, né, para a reprodução dessas aves que se encontram nesses habitats tropicais. Então, o tempo de reprodução. Algumas espécies, elas são capazes de reproduzir durante todo o ano. Isso, né, se tiver os recursos, né? Outras espécies, elas se reproduzem exclusivamente durante a estação seca, e outras encontram condições ideais durante a transição, né, entre a estação seca e a chuvosa. Então, no final, a estação seca entra na chuvosa, né, e mais ou menos ali também tem aquele explosão, né, de reprodução de alguns grupos de animais, como de insetos, então é favorável que algumas espécies elas comecem a se reproduzir nessa época, né. Então, nos passeriformes, né, os filhotes são alimentados principalmente pelos insetos, né? Então, é a ordem assim, que reproduz mais assim nesse período dessa explosão que tem de reprodução de insetos, né? E essas espécies, né, de passarinhos, né, elas colocam os ovos assim que começa esse pico. Em relação ao território de reprodução das aves, né, as fêmeas, elas escolhem também os machos pelo território, né, conquistado por eles, espécies, né? Aqui temos duas espécies, nos quais as fêmeas, elas escolhem os machos, né, pelo território deles. Nessa primeira imagem, a gente tem a felosa palustre, e na segunda espécie de beija-flor, no qual as fêmeas desses beija-flores escolhem os machos pelo território nos quais tem as flores, né, as melhores flores. Então, as fêmeas geralmente escolhem esses machos que têm esse território. Também em relação aos territórios, né, algumas aves elas têm competição com indivíduos da própria espécie. Tá? Então, muitas espécies elas invadem territórios vizinhos, né, e eles têm essa atividade de interferir na reprodução de outras espécies. Então, temos aqui, né, duas espécies, os quais eles invadem territórios, né, de espécies, né, da própria espécie, também de espécies distintas, e acabam invadindo os ninhos e quebrando os ovos, né? Então, temos aqui uma espécie de roxinol, de garrincha, né?
e um psittaculídeo, né, que tem esse comportamento de invadir o território de outras espécies ou da própria espécie para diminuir assim a competição. Aqui trouxe um exemplo, né, de um estudo que foi feito com Forpus passerinus, né, que é uma espécie twin, né, no qual os pais eles vigiam, né, eles guardam os ovos, né, e foi testado, né, a taxa de destruição desses ninhos, né, e defesa dos pais, né. Então, esses pesquisadores eles montaram caixas experimentais cheias de réplicas, né, dos ovos dessa espécie. Em ninhos falsos, né, em defesa, os grupos de periquitos santos, né, que é o Forpus passerinus, né, as espécies, outros periquitos invadiram e destruíram 40% das embreagens, né, dos ovos, né, em 3 dias. Em comparação com outras espécies de pistacídeos, né, nos quais foram vistos papagaios invadindo e destruindo, assim, 5%, né, da embreagem dos ninhos, né, destruindo os ovos dos ninhos dos periquitos santos. Em relação aos ninhos e construção de ninhos, né, então, somente o grupo, né, o grupo dos insetos, eles superam os passarinhos, pássaros, né, as aves, na diversidade e sofisticação de seus ninhos, né? Em termos de construção e colocação, cada tipo de ninho de pássaro incorre seus próprios custos. Quais são esses custos, né? O esforço parental e risco de predação ou sabotagem em relação à construção dos ninhos. E os benefícios, né, incluem a maior segurança do ninho e termorregulação eficiente. Então, quais são as funções dos ninhos, né? As funções dos ninhos é manter e proteger os ovos, mantê-los juntos para que um pai, né, o progenitor, o macho, a fêmea, possa incubá-los na temperatura adequada para o seu desenvolvimento. Então, para manter e proteger os ovos, né, e mantê-los juntos, um pássaro, né, o pai, pode incubá-los na temperatura adequada. Então, temos aqui 3 exemplos de ninhos, né, que algumas espécies elaboram. Nessa primeira imagem tem o bem-te-vi pirata, não é um ninho dele, ele acaba utilizando ninhos de outras aves, né, e esse ninho ele fica pendurado em forma de bolsa, né, acaba um pouco despistando os predadores, né, aquele ninho assim pendurado. Nessa segunda imagem a gente tem ninhos nas pontas das árvores, né, assim como na terceira imagem da garça moura, que evita assim predação de cobras e serpentes, né? Outros tipos de ninhos realizados, né? Algumas espécies elas não constroem o ninho, utiliza ocos de árvores, né, buracos de árvores, né? Só faz alguns ajustes, como os casos dos pica-paus, né? E algumas espécies fazem ninhos assim em locais rochosos, né? Como essa cegonha na segunda imagem. Isso tudo é para evitar a predação, né? Predação dos outros animais, né? Então, muitas aves tropicais, elas põem seus ovos dentro ou muito perto de ninhos de vespas agressivos ou formigas, que é uma estratégia. Muitas espécies, elas colocam esses seus ovos, suas ninhadas em formigueiros, em compizeiros. Então, a gente tem aí os surucuás, eles têm esse comportamento, os machos pescadores também, alguns papagaios também têm esse comportamento de construir e fazer o seu ninho ali próximo, ou mesmo assim dentro de compizeiros e formigueiros, né? Não se sabe o certo de o porquê que essas espécies de insetos não atacam essas aves, não tem algo assim preciso no qual a gente tem assim, a certeza de por que esses insetos eles não atacam essas espécies que fazem ninho, né? Em compinzeiros e formigueiros. Então, aqui tem 2 exemplos, o surucuá, o trogomacena e o trogon surucura, né? Então, são 2 espécies de surucuás que fazem ninhos assim, tanto em compinzeiros como formigueiros. Aqui é um exemplo de espécies, né, que fazem ninho em forma de bolsa, né? Assim evita a predação de serpentes e primárias, geralmente fica na ponta de árvores, né? Então aqui é um gênero
dicterídeo, né, da mesma família do corrupião, que é o japô na primeira imagem, Pixarocólios, decumanos, e aqui nas outras imagens aqui, ilustrações são outras espécies de japus que têm esse formato de ninho em forma de bolsa, né? Temos a família aqui Hemiprochnide, né, que é uma família próxima às dorinhas, beija-flores, que nidificam em galhos finos, né? Como essas espécies têm esse hábito aéreo, né? Então fazem ninho em galhos bem fininhos, né? Temos algumas espécies que, apesar de ser terrícolas, né? Elas fazem ninhos assim em árvores que não são muito grandes, né? Então temos duas famílias aqui, né? Temos os pássaros secretários, sagitários serpentários, né? Que ocorrem na África, e as duas espécies de seriemas que ocorrem aqui na América do Sul, né? Então eles nidificam em árvores 2 metros, 3 metros, não é muito alto, apesar de ter um hábito assim de viver correndo, né? Ragiando no chão, uma ave assim que não tem esse costume de ficar voando. Aqui outro exemplo também das águias pescadoras, né? Essas águias elas fazem ninhos em ilhas livres de predadores, mas quando não encontra essas ilhas, né, eles optam fazer em árvores, né? Outro exemplo aqui, o turbos migratórios, né? É uma espécie de sabiá que ocorre na América do Norte, e eles constroem seu ninho dependendo da chegada, né? Então, os primeiros dos migratórios, eles colocam seus ninhos embaixo das árvores, né? Assim, enquanto os outros sabiás que chegam, né? Colocam os seus ninhos mais em cima da árvore, né? Então, os indivíduos que constroem seus ninhos assim na parte de baixo têm mais vantagens, são mais protegidos contra os predadores. Temos também as aves que não constroem ninhos, né? Não têm ninhos, né? E isso envolve a seleção do local e nenhuma construção de ninho, por exemplo, né? Então, a família Alcide, né, dos martins pescadores, colocam seus ninhos diretamente, né, em salientes rochosas e expostas, né? E os abutres do Novo Mundo, os condores também fazem isso, né? São duas famílias que que não tem ninho, né? Coloca assim, são expostos no chão, né? Em cavernas. Outro exemplo aqui é andorinhas do mar brancas, né? As grazinas, né? Que elas colocam só o único ovo, né? Em galhos nus, assim também como a família Nyctibidae, né? Que são os urutaus e as mães da luz, né? Então a gente vê essa família também colocando os ovos expostos em um tronco. Quais são as vantagens dessas aves que não constroem o ninho, né? Os pais, eles não precisam perder tempo, né, e gasto e esforço para construir os ninhos. Os ovos expostos, eles podem ser menos visíveis para os predadores e também pode ter menos problema com espécies ectoparasitas, né? Então, aqui são algumas espécies, na grazina, um único ovo. Aqui na segunda imagem é um filhote de urubu preto. E na terceira imagem é um ovo de uma mãe da lua. Então, são ovos, ninhos, entre aspas, né, expostos, né? Temos os ninhos em forma de plataforma. Na primeira imagem é um ninho de uma asa branca, né? Às vezes os ninhos das pombas é bem raso, dá para ver até os ovos embaixo, assim. E na segunda imagem é uma plataforma bem grande, assim, bem massiva, e geralmente é feito por águias, né, aves de rapinas. Na segunda imagem, então, é uma arpia. Em relação também às ninhos em forma de plataforma, temos essa espécie aqui, que ela vai colocando pedras, né, assim, num lago, e por cima dessas pedras ela coloca esse ninho de plataforma, né? E isso é ao longo dos anos, né? Então, chega a ser bem grande esses ninhos, e bem pesado também por conta das pedras, né? Podendo chegar até uma tonelada. Eles vão agrupando no decorrer dos anos, né?
Temos os ninhos em forma de xícara, né? Então, um dos ninhos maiores que temos aqui em forma de xícara de corvos, né? Temos os ninhos de beija-flores, que constrói os ninhos menores. Então, os maiores ninhos em forma de xícara a gente encontra em corvos, e os menores em forma de xícara a gente encontra em beija-flores. Temos ninhos também em forma de cúpula, né? Aqui é Seiurus aurocapilla, né? A mariquita de coroa ruiva, né? É um ninho assim que ela faz no chão. Temos os ninhos globulares, né? Que são completamente fechados, com exceção de uma pequena entrada lateral, ou em cima ou e por baixo, né? Então temos aqui os chapins pedulina do sul, que constrói esse ninho, são da África, né? São ninhos globulares, e eles têm duas entradas, uma entrada verdadeira e uma entrada falsa, assim para despistar os predadores. Então a verdadeira é essa que está aqui bem aqui em cima, essa maior aqui da entrada é uma entrada falsa. Temos os ninhos em forma de montículos, que é da família Megapodidae, algumas espécies de perus australianos, né? Essas espécies, elas fazem esses ninhos gigantes, né? O macho faz esses ninhos gigantes, a fêmea coloca os ovos, mas não choca, né? Então é o próprio calor, a própria decomposição das folhas que fazem desenvolver os embriões, né? Então quando eles saem, os pintinhos é conta própria e vão viver a vida deles, né? Não tem aquele cuidado parental. Temos os ninhos em tocas, né? Então temos aqui alguns exemplos de famílias que fazem ninhos em tocas: Alcedinidae, que os machins pescadores, Galbolide, né, as arirambas, Buconide, os rapazinhos velhos, Escleruride, são os virosfolhas, Momotide, são os udus, e Furnarídeos são os limpa-folhas. Então, temos três aqui imagens, né? A primeira imagem, Martim Pescador grande. Na segunda imagem, Ariramba de cauda ruiva. E na terceira imagem, um rapazinho dos velhos, né? Então, fazem ninho em barrancos. Temos os adotãs de cavidades, né? Eles ocupam cavidades de ninho criadas por outros animais ou através de forças como decadência ou erosão. Na primeira imagem, tem uma espécie de ave que ele aproveita e vai colocando lama, fazendo assim o seu ninho. E na segunda imagem a gente tem fêmeas de calau, né? Então essas fêmeas de calau, elas encontram a cavidade, colocam lama, e na época de reprodução ela se fecha junto com os ovos, os filhotes lá dentro, e sendo alimentada pelo macho, né? Quando a fêmea, quando os filhotes chegam a certa idade, né, a fêmea ela se retira do ninho também, algumas espécies, né, e tampa também buraco, então os filhotes ali vão se alimentando ali pela frestinha, né. Em relação à higienização, os filhotes eles evacuam fora, né, fora do buraco. Então é bem interessante isso. Ela passa semanas, meses presa com os ovos e filhotes dentro da cavidade e sendo alimentada pelo macho. Aqui um dos mais interessantes, né, o João de Barro, né, Furnarius rufus, que faz esse ninho, né, que tem essa estrutura feita de barro, de lama, né. Não só o João de Barro faz isso, mas tem a casaca de coura amarela da lama também faz esses ninhos assim também, que é do mesmo gênero, né, espécie próxima, então faz esse ninho também com essas cavidades. Algumas espécies também utilizam, né, ninhos artificiais. Aqui, exemplo, tem a corruíra, né, ela utilizando um ninho artificial, sapatos, gavetas, postes, fios de eletricidade, árvores de Natal. São alguns locais que algumas aves fazem ninho. Então, qualquer lugar que elas verem oportunidade de fazer, elas vão fazer esse ninho nesses lugares, né? Algumas espécies, elas apropriam, né, e reutilizam ninhos de outras espécies. Na primeira imagem é o tuim, ele reaproveitando um ninho de João de Barro. Na segunda imagem aqui é a coruja, né, ela reaproveita ninhos feitos por outras espécies de gaviões, até mesmo de esquilos. Elas aproveitam. E na terceira imagem, o corrupião,
Às vezes eles constroem os ninhos, às vezes eles roubam ninhos de outras espécies, né? Às vezes eles reutilizam ninhos abandonados, mas às vezes eles conseguem roubar expulsando os donos, né? No caso aqui é um ninho de João de Pau que ele tá ou reaproveitou ou então ele expulsou os moradores. Aqui é sobre o nidoparasitismo, que ocorre também, que são espécies que elas não cuidam dos filhotes, não constroem os ninhos e colocam seus ovos em ninhos de outros indivíduos, né? No caso, os hospedeiros, né? Isso é uma questão genética inata, é da própria evolução da espécie. Então, algumas famílias que são encontradas esse tipo de comportamento, né, de nidoparasitismo, né, anatídea, algumas marrecas fazem isso, cuculídeos, né, saci, peixe frito, indicatoride, icteride, no caso dos molotros, né, dos chupins, ploceide e viduíde, né? Indicatoride chega ao extremo, né? Os filhotes nascem e eles acabam matando, eles têm um bico um pouco afiado, os filhotes, e mata, assim, os filhotes dos hospedeiros, né? Então, no Brasil, a gente tem aqui o chupim azevige, iraúna grande, o saci, o peixe frito verdadeiro, o peixe frito pavonino e a marreca de cabeça preta. Na primeira imagem, a gente tem um ninho aqui parasitado, né? Aqui nos ovos mais claros do chupim, os ovinhos mais escuros é do tia-sangue. Na segunda imagem, é um cardeal, uma cavalaria, né? Uma espécie de cardeal, cuidando do chupim, né? E aqui na terceira imagem é um icterídeo cuidando de um roxinol do Rio Negro, né, cuidando de um chupim. Então, o chupim, ele consegue parasitar várias dezenas de espécies de aves, né, desde saíras, sonhaços, icterídeos, cardeais, e por aí vai, né, uma espécie que consegue parasitar. Então, a fêmea, ela casala com o macho, né, o chupim, por exemplo, casala com o macho, ela vai procurar os hospedeiros. Então, elas vão encontrar o ninho, né, e é rápido, né. No caso de, por exemplo, do cuco, né, aquele cuco europeu, ele consegue colocar os ovos em 10 segundos, né, então é rápido para os pais não perceberem, né, que aquele parasita chegou no ninho e colocou os ovos. Em relação à função dos ovos, né? A função dos ovos tem a função primária é proteger o embrião dentro, né? À medida que vai se desenvolvendo, né? Então, os ovos, eles têm diferentes cores, tamanhos, formas, coloração, estruturas, né? De casca, e proporções, né? Tanto de clara como de gema, né? Albume é a clara, né? E o estudo dos ovos é a chamada oologia. Então, nessa imagem aqui, a gente tem várias colorações, tamanhos, formas, né, de ovos de aves. Nessa segunda imagem aqui, a gente tem aqui como uma estrutura de um ovo, né? Então, tem uma célula de ar, a membrana externa, a membrana interna, a membrana vitelina, a gema, o albume, que é a clara, a chalase, que é a estrutura meio que parafuso, né, que segura assim a gema, e a casca. Em relação às proporções dos ovos, né? Atualmente, o maior ovo de ave viva, né, o do avestruz, que pode medir aproximadamente 18 por 14 centímetros, né, e pesando cerca de 1,4 quilogramas, né, o maior vivo. Mas já existiu ovos maiores, né, como o pássaro-elefante, né, que vagou ali, que existiu ali no Madagascar, né, que os seus ovos podiam medir cerca de 37 por 24 centímetros e pesando até 12 quilos, né? E o menor ovo do mundo, né, é do beija-flor abelha, né, que ocorre ali nas Índias Ocidentais, que pode medir cerca de 10 a 13 milímetros de comprimento, né, e pesar menos de 1 grama. Então, a gente tem aqui as proporções, né, dos ovos, do maior ovo, atualmente, da ave viva, até o menor ovo. Em relação à incubação, né, a postura, né, as aves têm intervalos, né, de postura, né, então, pequenas aves, limícolas, galinhas domésticas, pica-paus, rolheiros, e a maioria dos passeriformes, eles põem os ovos cerca de 24 horas de intervalo.
Já os avestruzes, emas, garças, cegonhas, grous, abertardas, gaivotas, pombas, corujas, beija-flores, andorinhões, martins pescadores, como fazões e cucos, geralmente eles colocam os ovos alternativos, né? Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Entre as aves aquáticas, né, muitas espécies de patos, eles colocam os ovos todos os dias, enquanto grandes gansos e cisnes deitam os ovos dia sim, dia não. Os papagaios também, né, e espécies menores, né, põem os ovos em dias alternativos também, entre 1 a 3 dias separados, né. Pinguins levam de 3 a 6 dias para colocar os seus ovos, né. A patola mascarado, que é a Sula dactylatra, ela põe os seus ovos até uma semana de intervalo, né? Pôs um ovo segunda-feira, na outra segunda-feira ela vai pôr outro ovo, né? E espécies que colocam ovos muito grandes, né? Os intervalos são maiores, né? Então aquele peru australiano, né? Um megapodídeo, esperam de 4 a 8 dias entre os ovos, né? E nos kiwis, em casos raros, nas espécies que colocam mais de um ovo, dentro da temporada, é entre 14 e 30 dias, né? Em relação à temperatura, né? A temperatura necessária para a incubação, né, do desenvolvimento embrionário das espécies de aves, na maioria delas, né, é a temperatura próxima a 37 graus ou 38 graus, né? A maioria das espécies, elas aquecem os ovos com seu próprio corpo, né? Colocando as penas em cima, sentando em cima, mas existem os grupos, né, que não têm esse método, né, como as espécies que são parasitas, que não incubam seus próprios ovos, no caso os hospedeiros, e os megapodídeos, né, que fornecem fontes alternativas, né? Então, o calor dali das folhas são outro método de incubação desse grupo de aves, né? Então, o período de incubação das espécies vai variando de 11 dias até 80 dias, né? No caso, 80 dias, no caso, são os albatrozes maiores. Então, tem essa diferença entre o tempo de incubação do choco de algumas espécies, né? Uma curiosidade em relação à reprodução, existe o cainismo, né? Vem de Caim, né? Do irmão matar o outro, no qual ocorre também em algumas aves, né? E esse é um fenômeno biológico que é ligado à eclosão assíncrona, né? O primeiro filhote, ele vai matar o seu irmão mais novo, né? Ele subjuga, descarta e mata o seu irmão mais novo, né? Isso geralmente é encontrado em aves de rapina. Então, águias e gaviões geralmente têm essa questão biológica do cainismo, né? No qual o primeiro filhote que nasce, ele mata o mais novo. Aí tem aquela pergunta, Vinícius, se o filhote mais velho nascer, ele for mal deformado e for fraco, o que acontece? Então, o filhote, o segundo, ele consegue subjugar o mais velho e assim matando ele. Acontece também em outras espécies, como cegonhas e garças, né? Consegue subjugar e matar, ou então afastar o filhote dos pais. Isso pode acontecer. Também os pais podem sim matar e descartar um filhote mais novo, no caso, se ele vê que o filhote é fraco, então acontece dele rejeitar, né? Esse filhote. Na imagem aqui a gente tem o gavião de rabo branco, que ocorre aqui no Brasil, praticando um canismo, né? Então, o mais velho ele vai matar e subjugar e matar o seu irmão mais novo. Aqui temos uma filmagem de uma águia real, no qual o filhote ele está subjugando e, né? É triste, né? Porque os pais veem isso, mas é uma coisa assim biológica mesmo assim. Então, os pais observam o filhote mais velho, vê que ele é mais forte, né? Questão genética também. E acaba acontecendo isso, né? Infelizmente ou felizmente, né? A gente não pode interferir nesses processos, né? É algo que faz parte da natureza. Aquela coisa, né? A natureza não é perfeita, não é tão bela assim como a gente pensa, né? Agora sobre migração e dispersão, né? Então, o que é a migração?
A migração é a resposta de populações silvestres a condições de baixa disponibilidade de recurso para onde o recurso é mais farto. Então, geralmente, a migração é voltada para áreas de alimentação e nidificação, mas também pode ser por disponibilidade de água e diminuição também de competição. Então, como é classificada uma espécie migratória? Ela é classificada como migratória quando pelo menos parte de sua população realiza movimentos cíclicos e sazonais com alta fidelidade aos seus sítios de reprodução. Nesse trabalho aqui, nessa lista, né, das 1.909 espécies listadas para o país, né, no caso o Brasil, né, 128 atenderam aos critérios do citado estudo, né, ou seja, de espécies migratórias, né, sendo que 64% dessas foram consideradas migratórias e 36% foram consideradas parcialmente migratórias, né? Mas o número pode ser maior, porque hoje a lista de espécies que ocorre no Brasil é maior, né? Então, hoje a gente tem 1.971 espécies, né, de aves no Brasil, então provavelmente tem mais números de espécies migratórias também, né? Temos as aves setentrionais, né, que são aquelas aves que possuem seus sítios de reprodução em outros países, né, e elas nidificam em regiões circumpolar relacionadas à América do Norte e Groenlândia, né. Temos as aves meridionais, que são aquelas aves que se reproduzem na América do Sul, né, e na Antártida, e temos aquelas aves que são migratórias provenientes da região andina. Então, a maioria das espécies que temos migratórias pertence à família Tiranidae, né? Então, temos aqui algumas espécies, né? As guaracavas, as helênias, tesourinha, suiri também, é migratório também, algumas populações suiri também, Filipe, bem-te-vi pirata, bem-te-vi rajado, são algumas espécies de iranídeos que têm comportamento de migração. É a filopatria, né? Então, a filopatria significa filhos, amoroso e patria, pátria, né? Então, a maioria das espécies das aves adultas são filopátricas, ou seja, elas conseguem voltar ao mesmo local de reprodução, né? Ou então um local próximo. Nessa imagem aqui, a gente tem o trincasés réis árticos, né? Nessa imagem, a gente tem a cor vermelha e azul, né, no qual é a migração que essas aves fazem. Então, anualmente, essas aves fazem essa migração, se reproduzem no Ártico e temos aqui. Elas chegam aqui, né? Ou ficam próximo da Antártica ou nela, né? E elas fazem esses movimentos de migração, né, anualmente. Então, mais ou menos 40 mil quilômetros essas aves fazem dessa rota, né? Então, é bastante interessante essa questão de migração, né? Eles migram, mas conseguem voltar para o mesmo local, né? E quais são os tipos de movimentos de migração, né? Temos os residentes, são aquelas espécies que permanecem no local durante todo o ano, como na imagem A, que tem uma ilustração. Temos os migrantes facultativos, que eles se deslocam por distâncias variadas em anos diferentes, isso pelos recursos, né? Pela questão da sazonalidade. Temos os migrantes obrigatórios, que eles realizam movimentos regulares, né, e previsíveis durante o seu ciclo anual. Então, faz parte, é obrigatório, né, daquele ciclo daquela ave, fazer essas migrações. E temos as espécies que são nômades, né, que elas rastreiam as condições ambientais em todas as estações. E muitas vezes elas podem se reproduzir em locais diferentes, né? E assim durante vários anos, né? Então, durante os anos, uma espécie ela pode reproduzir em tal local e no próximo ano ela pode reproduzir em outro local. Então, são espécies nômades que não têm um território fixo, né? Naquela migração como obrigatória, né? Temos um outro tipo de migração que é as parciais, né? No caso, as parciais não é toda a população que migra, né? Uma parte migra, outra parte não migra. Então, temos aqui um exemplo, um mel europeu. Então, toda essa parte é a faixa de distribuição dessa espécie, né?
Na verde é residente e não migra, mas aqui na coloração rosa, eles acabam migrando, né, que eles ficam no verão, ficam aí, mas migram, né, para essa região aqui em roxo, né, que fica ao norte da África, ali no Irã, e às vezes podem encontrar entre essas duas faixas espécies que são residentes mesmo, né, então fica espécies residentes, espécies migratórias nessa entre essas duas faixas. Então, a migração parcial são quando uma parte da população ela acaba migrando, né, e outra parte é residente. Existem também diferenças entre o sexo, né, e idade durante essas migrações. Então, machos e fêmeas, eles podem sair em datas diferentes, né? Então, geralmente, as espécies que cuidam dos filhotes, né, a maioria as fêmeas, mas tem machos, né, que cuidam dos filhotes, que faz parte da incubação, geralmente eles ficam mais atrasados em relação a essas migrações. Né? Então, essa migração entre macho e fêmea tem diferenças, né? Alguns machos podem viajar à frente da fêmea, né, para guardar os territórios, né, para competir e ter os territórios de reprodução. Outras espécies, como algumas espécies espécies limícolas, né, permanecem em locais de não reprodução durante o primeiro ano e não retornando assim aos criadores até eles terem uma faixa de vida, até chegar a ser adulto, né? Geralmente essas espécies de jovens que eles não voltam para a sua área de reprodução até chegar à sua faixa de idade, né, reprodutiva. Alguns exemplos são gansas patolas, gaivotas, andorinhas do mar e águias e condores. E na maioria das espécies migratórias, os adultos eles deixam as áreas de reprodução antes dos jovens, né? Temos também as migrações altitudinais, né? Que são migrações geralmente feitas por espécies frugívoras, né? E que se alimentam de néctar. Então, elas vão se movendo também pela disponibilidade de alimento. Um exemplo aqui é o quetzal resplandecente, que ele ocorre ali na costa, né? Em altitudes grandes, então vai fazendo esse percurso, né? Esse ciclo anual de migração. Então, isso é a migração altitudinal, né? As espécies que ficam mais no topo, elas podem descer, né? Ficar ali na faixa do mar, ou então as espécies podem subir pela questão do clima também. Alguns exemplos de migração. Aqui são alguns exemplos de espécies residentes que podem ser encontradas no local, sem essa questão de migração. Eu trouxe aqui o Antilope boquermãe, né, que é o salda no araripe, o soldadinho, né, Antilope galeata, e o cabeça encarnada Ceratopripa rubrocapila, né? São espécies residentes. Aqui são algumas espécies de imigrantes altitudinais, né? O beija-flor de topete azul, o corocochó e a pomba margosa. Não? São espécies que eles estão lá em cima, né, das montanhas, são montanas, né? E elas acabam descendo ou pela questão do clima ou pela questão de disponibilidade de alimento, né? Temos aqui os migrantes facultativos, né? A Bibi, Vanellus vanellus, uma espécie, né, de quero-quero, o todo americano, todos migratórios, e o todos merula, né, que é o mero, né, que são aqueles espécies que não são obrigatoriamente migratórias, mas pode acontecer assim uma migração, né. Aqui estamos os migrantes obrigatórios, dois exemplos, né, Empidonax traile e o beija-flor de garganta rubi. Então, eles têm essa questão de serem migrantes obrigatórios, né? Eles têm esse percurso anualmente para ou reprodução ou para a disponibilidade de alimento, né? Temos os migrantes parciais, que são aqueles que eu falei, né? Que parte da população elas migram, né? Então, três exemplos aqui: a sabiapoca, né? E agora a cava de topete uniforme. Temos os nômades, que eles não têm um território fixo, vão acompanhando a disponibilidade de alimentos. Então, temos aqui a coruja das neves e o bico carmim, que eles vão seguindo, assim, a alimentação. Essa coruja aqui alimenta, ela vai migrando, né? Ela é nômade no decorrer do alimento dela, né? Roedores, então, são espécies nômades. Temos também os migrantes
acompanhantes, né, que acompanha a florações e amadurecimento de frutos e sementes. Aqui trouxe duas espécies de papagaios, né, papagaio de peito roxo, papagaio charão, e o pichoxó, que eles vão acompanhando a frutificação, o afloramento, né, dos seus alimentos. Então, como as aves, elas se orientam, né? Elas se orientam pela posição do Sol e das estrelas, pelo campo magnético da Terra, pelo olfato e também pela detecção de som em frequências tão baixas, né? Então, se uma ave ela se perder, acontecer uma tempestade no mar, ela consegue voltar para a rota, ou uma rota nova, mas ela consegue chegar na área que ela precisa ir. Então, como elas sabem que é a hora de migrar. Então, existem respostas hormonais, né? É algo genético, é algo inato da própria espécie. Ela sabe a hora certa, então ela se alimenta para ter gordura para fazer essa longa viagem. Então, elas têm esses meios de orientação, sabem a hora certa, o momento certo e se preparam para fazer essas longas viagens, né? Eu trouxe aqui algo em relação às rotas que temos aqui no Brasil, né? Temos 5 rotas principais que ocorrem aqui no Brasil. Temos a Rota Atlântica, que vai ao longo da costa brasileira, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Temos a Rota Nordeste, que consiste numa divisão da Rota Atlântica, iniciando na Baía de São Marcos, ou seja, lá em Maranhão, e no Delta do Parnaíba, divisão entre Maranhão e Piauí, seguindo pelo interior do Nordeste até a costa da Bahia. Temos a Rota do Brasil Central, que é uma divisão da Rota Atlântica na altura do Foz do Rio Amazonas e Arquipélago de Marajó, de onde segue pelos rios Tocantins, Araguaia, passando pelo Brasil Central e atingindo assim o Vale do Rio Paraná, na altura de São Paulo. Temos a Rota Amazônia Central Pantanal, que são as principais chegadas, são pelos rios Negro, Branco e Trombetas, passando pelas regiões de Manaus e Tatarém, e seguindo assim pelos vales dos rios Madeira e Tapajós até o Pantanal. E temos a quinta rota, né, que é a Amazônia Ocidental, que também é uma rota conhecida como Rota Cinzandina, que penetra no Brasil pelos vales dos rios Japurá, Içá, Purus, Juruá, Guaropé, entrando assim a partir do Pantanal. Temos outro termo que é a dispersão, que são 2 tipos. Dispersão reprodutiva, que ocorre entre épocas de reprodução, quando uma ave que anteriormente criou um local se muda para um novo local de reprodução, e temos dispersão natal, que é a primeira dispersão na vida de uma ave, né? É o movimento no qual entre o local que a ave empluma, né, onde ela nasceu, até o local que ela vai procriar pela primeira vez quando adulto. E a dispersão ela é impulsionada pela expansão da distribuição geográfica de uma espécie para novas áreas. Isso pode acontecer muitas vezes lentamente ao longo de centenas de milhares ou milhares de anos, né? Então temos alguns exemplos de dispersão. Aqui a garça vaqueira, né? É uma garça que ali originalmente ela ocorria na África, mas ali ela conseguiu colonizar ali a América, né, o Brasil, e chegando ali também na Austrália. Então, é uma espécie que ela se dispersou de forma natural na sua história evolutiva de vida, essas migrações, né, não é aquilo como uma dispersão causada pelo homem, né? Foi naturalmente ela conseguiu colonizar aqui a América. Uma espécie que está chegando no Brasil é a garça caranguejeira, é uma garça ali africana, também na Europa ali, e está chegando no Brasil principalmente pelo Nordeste, né? Então tem alguns grupos ali que podem ser encontrados em Fernando de Noronha, né? Mas foram encontrados também no Ceará, Pernambuco, Alagoas. Então, é uma espécie que tem grandes chances de chegar aqui e colonizar, produzir, né, de forma natural, sem ser por motivos, né, causas humanas, né, de solturas assim humanas. E vou falar um pouco agora sobre a vocalização. Amigo, será melhor abrir outra sala?
Davidson? Oi, Vini. É melhor abrir outra sala? Já falta 10 minutos já, Vamos? que é Pode o que ser. termina. Só um momento, viu, pessoal? Então, falar um pouco agora sobre as vocalizações, né? A vocalização das aves. Então, a vocalização das aves é produzida, em sua maior parte, pela siringe, né? Ela se localiza ali na divisão da traqueia entre os dois brônquios, né? Mas não só isso, né? A família Pistacídea, né, os papagaios, eles podem utilizar também, né, modular a vocalização por meio dos movimentos da língua, como também da traqueia e também pela abertura do bico. Então, as vocalizações e as suas variações, né, encontrada, estudada, principalmente nos passeriformes, né? Então, os passeriformes, eles são divididos em dois grupos, os ocíneos e subocíneos, né? Os ocíneos são aquelas aves chamadas aves canoras, que têm tem a sua siringe mais desenvolvida, né? Tem os cantos mais elaborados, os cantos mais aprendidos, e os subocíneos são aquelas espécies que têm um canto inato, né? É genético daquela espécie, ela não aprende, né? Temos um grupo de aves que tem ausência da siringe, então não tem essa vocalização, mas tem uns bufados, né? No caso, os catartídeos, os urubus, né? Eles não vocalizam se não tem siringe, mas tem aquele som de uns bufados, né? As vocalizações das espécies de aves também auxiliam na identificação das espécies, né? Que muitas das vezes, em campo mesmo, ou você observando assim na rua, às vezes você não vai conseguir identificar que espécie é só pelo visual, né, dela. Porque tem muitas espécies parecidas umas com as outras, e a chave para matar a charada, identificar a espécie com certeza, é pela vocalização. Algumas espécies, principalmente, né, os ocíneos, né, têm dialetos, né, então que eles têm aquele, digamos, os sotaques, né, regionais. Então, isso acontece em alguns grupos de aves, né, isso também é um processo evolutivo, né? De formação de novas espécies, né? Isso acaba acumulando e as fêmeas das aves e os próprios machos reconhecem aquelas vocalizações mais similares às suas, né? Isso é um processo também evolutivo, né? De formação de novas espécies. Então, as vocalizações ajudam nisso também. Temos também os sons instrumentais, que não é necessariamente pela boca, né? Então, bater do bico, de penas modificadas nas asas, no caso, os cracídeos, né? Ou nas caudas, no caso da narceja, que é o galinago paraguaia. Os pés também podem produzir sons, né? Batendo os pés nos galhos. Aí, isso se encontra na família Pripide, né? Dos tangarás. E o bico também é em relação a bater lateralmente num galho também, no caso do indê. Algumas espécies elas têm aprendizagem vocal, né? Eles aprendem vocalização, principalmente em duas ordens, né? Os pistaciformes, papagaios, cacatuas, periquitos e apodiformes, beija-flores. Mas é mais comum encontrar esse aprendizado vocal em papagaios, né? A gente sabe que papagaio pode imitar outros bichos, imitar a fala humana, né? Então, exceto as outras ordens, né? São os dois grupos que podem ter essa aprendizagem vocal, né? Papagaios e beija-flores. Aqui na imagem a gente tem a estrutura, né? Onde mostra que a siringe e a traqueia, com esses dois músculos, né? Os pássaros, eles podem controlar esses músculos de cada lado da siringe, né? De forma independente. Ou seja, eles podem produzir sons diferentes simultaneamente. É algo bem interessante nos passarinhos. Então, sobre o som e a música. O som e a música, a vocalização, ela foi definida de várias maneiras, mas geralmente
As vocalizações são altas e longas e normalmente emitidas em plural exposto, mas não é a regra. E isso é para a função de atrair parceiros ou repelir intrusos territoriais. As vocalizações podem ser complexas, podem ser de formas simples e complexas, né? No caso aqui, na primeira imagem, tem um pássaro lira, né? Que é o Menura nove Hollandia, né? É uma espécie que imita criança, imita metralhadora, imita uma porta rangendo. Não sei se já viram aqueles vídeos, né, dos pássaros liras na internet, mas tem eles vocalizando, imitando até um choro de bebê no zoológico. Né? Então aqui vou colocar o som dele. É bem complexo. E temos outro som que é o mais simples, que é o chapim de barreto preto. É uma vocalização bem mais simples do que essa outra espécie, né? Então, o canto, frequentemente, ele é encontrado mais nos machos, mas como a biologia sempre tem a exceção e não dá para colocar sempre numa caixinha, né? Então, algumas fêmeas também podem vocalizar mais do que os machos. Então, eu trouxe dois exemplos aqui. Um é o icterídeo, né? O Icterus postulatus, e o outro é o tico-tico de cabeça listrada, né? Que no quais as fêmeas vocalizam mais do que os machos. Então, sempre tem alguma exceçãozinha assim no meio da biologia. Então, as vocalizações, as músicas, os sons, eles são especialmente encontradas, né, nas cerca de 4.600 espécies do subgrupo Ocinos, né, que pertence à ordem Passeriformes. Então, eu trouxe aqui, né, esses grupos Ocinos, eles podem ter uma grande variedade de vocalizações, de 4 a 15 tipos de vocalizações diferentes, mas eu trouxe aqui para vocês os extremos, né? Na primeira imagem temos todos filomelos, que é uma espécie sabiá, que o macho podem ter cerca de 100 tipos diferentes de músicas, de vocalizações. Temos aqui a Lucinia megarrincus, que pode ter entre 100 a 200 tipos de músicas diferentes. E temos aqui o extremo, né, que é o Toxotoma rufo, que o extremo dele, de estudos, foram vistos mais de 2.000 tipos diferentes de vocalizações. Então, aqui é os extremos dos passeriformes do subgrupo Ocinos, né? Temos os chamados, né? Os chamados, eles são aplicados em comparação às vocalizações, são mais curtos, geralmente são mais simples, e é menos provável que funcione em relação à defesa de território ou então a atração de parceiros, né? Quais são os papéis dos chamados, né? Tem os chamados de contato, que ajudam, assim, a ter contato entre os companheiros ou o grupo, um bando. Temos os chamados aéreos de migrantes, então, acontece de vocalizações de aves migratórias à noite, né? Para saber onde está o grupo, saber onde está o indivíduo. Temos os chamados que atraem os seus filhotes ou os companheiros para uma fonte de alimento. Então, a ave encontrou uma fonte de alimento, ela vocaliza para atrair os filhotes, ou então seu parceiro. Temos os chamados de súplicas, né, que induzem aos pais a alimentar os filhotes. Temos os chamados de alarme, que é quando um predador se aproxima da ave, quando ela avista um predador também. Temos os chamados de assédio, que é quando vários grupos se juntam para assediar um predador.
E temos os chamados agressivos, que eles ajudam a resolver os conflitos entre os pássaros. Eu trouxe aqui um exemplo da corruíra, a nossa garrincha brasileira, três vocalizações diferentes que ela pode emitir e com textos diferentes, né? Aqui a vocalização normal dela. Aqui é a de alarme. E aqui pode ser de assédio, né? Nos meus campos, quando colocava o playback de uma coruja, eles chegavam próximo e tinha esse tipo de vocalização. Então, possivelmente pode ser de assédio, né? Então, alguns chamados também, né, como eu falei, servem para alertar o predador. No caso da primeira imagem, essa ave, ela ficou, né, ela não prestou atenção no aviso das outras aves, então possivelmente ela foi predada, né, então os chamados servem para isso também, para alertar os outros indivíduos de uma potencial ameaça. Temos nessa outra imagem o mob, né, o tumulto, que em contraste ao alarme, são chamados altos, né, são sons altos, que revelam a localização dos pássaros que estão cantando e também de um possível predador. Então, as espécies elas se juntam, né, várias espécies se juntam, espécies distintas se juntam, para assim assediar um predador, né, mostrar a localização dele e importunar ele até ele se retirar daquele território, né? Então, é um chamado bem mais forte, né? As aves se mostram e acaba perseguindo um predador. Nessa segunda imagem aqui, a gente tem aqui estorninhos perseguindo uma águia pescadora. Apesar de que a águia pescadora, ela majoritariamente se alimenta de peixes, né? Mas mesmo assim, se eles identificar que é um potencial ameaça, né? Então, se eles verem que a ave é uma ameaça para eles, eles vão sim atacar. Eu trouxe aqui um vídeo que aconteceu, não foi aqui, né? De mobbing, né? De comportamento tumulto, no qual vários corvos eles vão atacar um gavião que acabou de tentar pegar um outro corvo, né? Esse outro corvo que está com gavião é de outra espécie. Então, como eu falei, várias espécies podem se juntar para ter esse comportamento de mob, né, de tumulto, para atordoar o predador. E aí chegou, né, uma espécie de corvo maior. Eu não sei como foi o final disso, né? Se conseguiram salvar a outra espécie. Algumas vocalizações, né, são bem assim de baixa frequência por conta das florestas densas, né? Então tem um exemplo aí da azulona, né? Que ela desenvolveu suas vocalizações que são otimizadas e transmitidas próximo ao solo. Então, essas aves de florestas, elas têm esse tipo de vocalização, né? São mais baixas, assim.
Como eu falei, né? As vocalizações, elas ajudam a identificar algumas aves que são difíceis de identificar só pelo visual em campo. Então, eu trouxe aqui o exemplo mais notório no campo da ornitologia, que é as guaracavas, né, do gênero Helene, né, são muito parecidas entre elas, e o meio mais preciso de identificar é pela vocalização. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos de espécies de guaracavas, né, são bem parecidas, e a primeira aqui é a guaracava de crista branca. A segunda é a guaracava do topete uniforme. A terceira é a guaracava de barriga amarela, que é a mais comumzinha. E a quarta é a guaracava grande. Só que agora a de barriga amarela, só para... Temos os dialetos regionais, como eu falei, né? Então, isso é geralmente encontrado no grupo dos ossinos, né? Então, eu trouxe exemplo aqui da sabia laranjeira, que mesmo que uma espécie sabiá ocorra numa praça e outra em outra, né? Mesma espécie, sempre vai ter uma diferenciazinha assim na vocalização. Então, nem sempre, por mais que seja próxima uma à outra, vai ter uma diferençazinha assim na vocalização. Então, eu trouxe aqui 5 exemplos de vocalização de sabiás laranjeiras em várias partes do Brasil, né? A primeira aqui de Minas Gerais, a mineira. A segunda de São Paulo. A terceira do Paraná. A quarta do Ceará. E a quinta da Bahia. Temos também o mimetismo, né? Algumas espécies elas imitam outras, né? No caso aqui eu trouxe duas espécies comuns no Brasil e que imitam outras, né? Então a primeira é o encontro. Nos meus campos eu já vi ele imitando o gavião carijó, o finfim, o anu preto, o golinho, a casaca de couro amarelo. E aqui o cancão, né, que ele consegue vocalizar, imitar um gavião carijó e outras aves de rapina. Isso serve também para espantar outros competidores, né, por conta dos recursos, né. Acontece também de algumas espécies que elas elaboram seus cantos, mas tem
um problema, uma questão, né? Às vezes ela pode cantar um som de outra espécie e quando ela vai se reproduzir, o outro indivíduo não reconhece ele como da mesma espécie. Então, teve um caso, acho que foi de um tico-tico, que ele aprendeu um som do canário da terra e ele não consegue encontrar uma parceira porque ele aprendeu. Então, o outro tico-tico não reconhece ele como da mesma espécie, né? A título de curiosidade, temos aqui a ave com a maior vocalização, né? Perdendo só pela turbina de um avião, então a vocalização dela é muito alta, né? É um bicho que tem o som bastante alto. Ocorre na Amazônia, só perde por uma turbina de avião. Temos as aves que têm os sons onomatopeicos, né? Onomatopaicos, que são aquelas espécies que vocalizam dizendo o seu próprio nome, né? Eu trouxe aqui algumas espécies que não são muito comuns, né? Porque a gente pensa no bem-te-vim, pensa no carcará, pensa no tem-farinhaí, pensa no quero-quero, e espécies que vocalizam o seu próprio nome, né? Então, trouxe o corocochó. O dituí. E o João Corta-Pau. Bem, aí eu vou tirar aqui da tela cheia, fica mais fácil. Eu trouxe aqui algumas espécies que têm a vocalização bem estranha. Então, eu peço para quem tiver aí com o celular, o computador alto, alguém dormindo do lado, certifique-se, né, que os sons aqui são bem medonhos, né? Então, a primeira espécie aqui é a Strix varia, que é a coruja barrada. Aqui é a segunda vocalização dela. Aqui é a mobília grande, Gavia Imer. Geralmente aparece em filmes, né, à noite, assim, pensa que é lobo, mas não é, é uma ave. Aí começa os terror aqui. Então, quem tá aí, né, escutando aí, diminui um pouco, ou ver quem tá dormindo do lado, para não se assustar com os sons. Que é o maú, é uma espécie de ave amazônica, né, ocorre no Brasil também. Parece um mugido de um boi. Essa aqui é uma espécie de mãe da lua, a urutau de asa branca.
Essa outra aqui é o urutau ferrugem. Essa outra é o urutau grande. E esse aqui é o urutau pardo. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem mandar, podem ligar o microfone, perguntar, que o Vini responde. Ou então manda no chat, né, Vini? Manda no chat também. Ninguém tem dúvida, gente? Tudo ok? Acho que não, Vini. Então a gente finaliza, viu, pessoal? Obrigado. A aula vai estar gravada e vai ser postada hoje ainda, viu? Eu mando para vocês. Tchauzinho. Obrigado, Vini. Por nada, tchau, tchau.